Thiago e nós estamos iniciando um projeto, um videoblog que tem o nome de Pastor Marginal. Como hoje é apenas a apresentação desse videoblog, nós estaremos apenas apresentando a vocês qual é o propósito e o objetivo dele. O Pastor Marginal tem por objetivo trazer alguns conceitos bíblicos de temas polêmicos que têm gerado um pouco de confusão ao longo da história da igreja. Nós estaremos abordando alguns assuntos que são mitos, alguns assuntos que são reais e alguns assuntos que são inventados ao longo da tradicionalidade da igreja. Coisa que eu queria explicar a respeito do videoblog é o seu nome, Pastor Marginal. Bom, não fique com medo achando que nós somos pessoas de má índole ou que nós somos os marginais da sociedade. Não precisa ter medo. Na verdade, o nome Pastor Marginal foi uma direção que o próprio Deus colocou em meu coração por conta do nosso trabalho urbano missional. Nós trabalhamos hoje numa igreja chamada Reformare, é uma igreja que se encontra em implantação ainda. E essa igreja não tem uma estrutura física. Nós trabalhamos aos moldes da igreja primitiva. Nós nos reunimos nas casas e nos reunimos também na rua, ou seja, na margem da sociedade. Nós trabalhamos com aqueles que são excluídos pela sociedade. E nós tentamos tirar um pouco a igreja do seu estado habitual e levá-la aos marginais da sociedade. Nosso foco principal na plantação da igreja reformada e também da implementação desses videoblogs é justamente trazer um conceito de reforma para a igreja da pós-modernidade. Nós acreditamos que um profundo avivamento só é gerado quando a sociedade recua aos seus princípios carnais e se direciona aos princípios bíblicos. Nenhum método novo, nenhuma linguagem nova, nenhuma estratégia nova que a igreja possa usar pode gerar algum profundo avivamento ou algum sincero avivamento. Nós acreditamos que o verdadeiro avivamento, a profunda missão do Evangelho, só é concretizada através dos moldes bíblicos, retornando à veracidade bíblica. Nós olhamos para o período da Reforma em que Martinho Lutero foi um grande precursor. Nós entendemos que um dos princípios da Reforma, um dos princípios das 95 teses de Lutero, foi justamente trazer de volta a rédea da igreja e colocá-la de volta na palavra, implementar a visão bíblica sobre a igreja. O avivamento vem através da Bíblia. E nós, ao longo desse tempo, estaremos discutindo temas bíblicos que precisam ser retornados na igreja. Mas o que seria, então, um avivamento bíblico? Nós olhamos para o passado e nós encontramos homens como John Wesley, por exemplo, que foi um grande avivalista da sua geração. Esse cara tinha uma vida tão intensa de oração que algumas biografias dizem que ele acordava todos os dias às 4 horas da manhã e ia até às 6 horas da manhã em profundo estado de oração. Esse cara foi um grande revolucionário. Algumas biografias dizem que John Wesley, num período de 30 anos por ano, pregou 365 sermões. Tamanha vida de sacrifício desse cara. Em uma de suas máximas, ele chegou a dizer: eu me incendeio em secreto para estar em chamas em público. No passado, e nós vemos homens como Jonathan Edwards. Esse cara foi um cara tão intenso na Bíblia e se aprofundava tanto nas doutrinas bíblicas que um determinado dia ele foi pregar a respeito do inferno. Uma pregação que tinha por nome Pecadores nas mãos de um Deus irado. A história confirma que essa pregação foi tão forte que as pessoas ali naquela catedral se agarravam nas pilastras com medo do chão se findar e abrir e aquelas pessoas caírem literalmente no inferno. Tamanha era a veracidade, tamanho conceito bíblico que aquele cara apresentou a respeito da ira de Deus. Da Igreja Reformare, nós, do videoblog O Pastor Marginal, acreditamos piamente de que um verdadeiro avivamento só virá a esta geração quando ela se aplicar aos moldes bíblicos, se aprofundar nas doutrinas bíblicas e, de fato, se apresentar como sacrifício vivo ao Senhor da Bíblia, que é o próprio Jesus Cristo. Essa primeira edição foi só uma edição de apresentação, mas não abordaremos nenhum assunto em específico teológico, mas eu encontro vocês na próxima edição. Acompanhe a todos